Oi minhas lindas, oi seus lindos, chuchus da minha vida. O vídeo de hoje foi um passo a passo muito esperado lá nos stories do Instagram. Inclusive, se você não nos segue ainda no Instagram, eu vou deixar aqui o nosso perfil. Só seguir lá que eu sempre posto as novidades em primeira mão nos stories. A peça de hoje, gente, não vai ter modelagem, tá? Por quê? Porque são somente medidas, tá? Então todas as medidas eu vou falar aí no vídeo, tá? Presta bastante atenção para não perder nenhuma das medidas. A peça ela é tão grande que pode ser que nem caiba aqui na tela, gente, mas olha que graça esse porta-lacinhos que eu fiz, que vai fixado em um cabide. Gente, aqui eu ponho todos os itens de penteados da Sofia, tá? Então aqui eu tenho o pente, a tesoura, eu tenho os lacinhos de bico de pato, as liguinhas que eu amarro, as bandanas dela, as golinhas, tá? Essa escovinha aqui também. Fica tudo em um só lugar, muito mais fácil de manter uma organização. E agora fiquem com o passo a passo. E para fazer essa peça eu vou passar para vocês as medidas dos materiais, tá? Vamos iniciar pela base. A base ela é bem grande e aqui ela vai ser assim, ela vai ter um tamanho de 38 por 55, tá? Só que eu sempre corto ela um pouquinho maior, então eu fiz o corte de 40 por 57. É uma vez no tecido principal, é uma vez no forro e uma vez na manta, tá? Essa aqui é a manta R2, que ela tem o termocolante dos dois lados, mas você pode usar aí no caso a manta de sua preferência. Aí fora a base a gente vai precisar de um bolsão cristal, tá? Que ele é o plástico cristal, na medida de 40 por 16. E aqui nesse bolso vai um zíper de 42 centímetros. Vamos utilizar também um cursor. Então esse é o material para fazer o bolsão. O bolso lateral é feito de tela vôlei. Então a gente vai precisar de duas telas na medida de 14 por 10. Aqui nessa tela a gente vai utilizar zíper de 17 centímetros, tá? Então um zíper para cada lateral e vamos utilizar também um cursor para cada zíper. Então esse aqui vai ser o bolso vôlei. E aí vai ter um bolso que é feito de plástico cristal também, e ele vai ter a medida de 6 por 15, que vamos utilizar dois pedaços de tecido também, tá? Que é para fazer a alça que vai lá no nosso cabide. Então essa alça ela vai ter a medida de 6 por 10. Separei também esses dois pedaços de viés, a medida de 30 centímetros, é viés pra gente poder colocar o lacinho de bico de pato aqui dentro. Então eu já separei os dois aqui na medida de 30 centímetros. Então eu já passei todas as medidas, vamos para o passo a passo. Aqui a gente vai iniciar pela base, tá? Então o que vai fazer? Aqui a gente vai fazer um matelacê. Aqui no canal já tem vídeo de como fazer o matelacê, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e assim essa aula não fica muito longa. Então aqui a gente faz o quê? A gente pega o forro e separa ele, tá? Que a gente não vai usar ele agora. Separo o forro num cantinho e vou usar somente o tecido principal e a manta, tá? Aqui eu vou posicionar o nosso tecido sobre a manta, tá? O tecido com o lado direito para a parte superior e eu passo o ferro para fixar esses dois. Assim que eu fizer essa fixação, eu venho lá, né, no caso, com a minha medida de 38 por 55 e marco aqui tudo certinho o meu retângulo, tá? Sugiro que use um esquadro para ficar bem retinho e não ficar nada torto. Aqui eu já passei o ferro, tá? E fiz aqui a nossa marcação na medida de 38 por 55, certo? O nosso retângulo já tá aqui feitinho. Aqui na parte superior eu vou usar um raio de 4 centímetros para poder fazer a nossa curvatura. Aqui, gente, eu vou usar essa régua, tá? Num raio de 4 centímetros. Eu comprei ela pela internet. Eu vou deixar pra vocês o link lá nos destaques dos stories do Instagram da Só Para Pets. Então é só acessar o Instagram, segue o nosso perfil que vai estar tudo lá fixado nos destaques. Então eu vou utilizar aqui esse raio de 4 centímetros. Se você não tiver essa régua, você pode marcar também aqui dessa quina até aqui 4 centímetros, daqui pra cá 4, e aí fazer uma curvatura aí, no caso, usando alguma coisa arredondada. Mas aqui já vou usar ela mesma. Faço nas duas laterais. Ficando assim. Certo? O que eu vou fazer agora? Agora eu levo essa peça lá na máquina e eu passo uma costura em todo o meu retângulo, que vai ser aí no caso a nossa costura de segurança, e faço aquele matelacê que eu falei pra vocês. Então eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo um vídeo que eu ensino passo a passo como fazer esse matelacê, certo? Que aí no caso ele entra como um vídeo complementar dessa aula.
Fiz aqui os riscos do meu matelacê e vou agora matelar essa peça toda. Feito, a peça já está matelada. Só lembrando que eu fiz esses riscos com aquela caneta que apaga no ferro. Pronto, a base tá pronta, tá? O que a gente faz? A gente vai separar ela e vai fazer agora todas as sobreposições. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o material. Aqui nas sobreposições a gente vai usar viés em tudo, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo uma aula complementar a essa videoaula que eu explico passo a passo como que você aplica o viés. Se eu fizesse tudo aqui nessa aula, essa aula ia ficar muito longa. Então é só dar uma passadinha lá que tem passo a passo e todas as técnicas. A gente vai iniciar então aqui pelo bolsão cristal e a gente aplica viés somente na parte superior dele, tá? Só aqui em cima, não aplica em lateral e nada. Então aplica somente o viés aqui, tá? Feito isso, você pega o zíper do bolsão e aplica o viés somente na parte superior do zíper também, tá? Então na parte superior. Aí após feito essa parte em viés e essa parte em viés, você vem aqui sobre o zíper e passa uma costura fixando essa peça aqui no nosso zíper, certo? Então eu vou separar ele aqui. Aí após ele, nós vamos fazer a tela vôlei. Gente, a tela vôlei é simples também. Pega o viés e aplica somente na parte superior dela, tá? Não aplica em lateral, parte inferior, nada. Só na parte superior. Feito isso, você pega a tela vôlei que vai estar já com o viés assim e você aplica aqui em cima do zíper, assim, ó. Certo? E passa uma costura aqui. E assim que isso aqui estiver pronto, aí você pega o viés e vem passando em toda a peça, tá? Passa aqui, aplica aqui em cima do zíper e aplica aqui embaixo também. E aqui eu faço isso nas duas peças. É a alça, você vai fazer como? Você pega a alça, dobra, você dobra assim a alça. Pode dobrar aqui as duas. Aí aqui a alça você passa uma costura lá na máquina, inicia o retrocesso, passa uma costura até aqui, desce até aqui e essa parte fica em aberto pra gente estar desvirando posteriormente. Eu faço isso nas duas alças. E o último bolso, que é esse bolso aqui cristal, você vai passar o viés em tudo, tá? Então você aplica o viés na peça inteira, certo? E aqui o último você pega o viés, que a gente havia separado 2 pedaços de viés e dobra. Você dobra ele bem certinho. E aqui você passa uma costura nessa lateral até embaixo e nessa lateral até embaixo. Só não esquece de fazer um acabamento. Então, você dobra a pontinha e vira aqui. Assim. E aqui embaixo a mesma coisa. Dobra a pontinha e vira assim. E aqui você pode passar agora a sua costura, tanto nessa lateral como nessa lateral. Faço isso nas duas peças. Ó, eu vou iniciar pelo viés. Ó, ficou assim, os 2 viés. Eu vou para as alças agora. A alça, eu já vou fazer o corte dessa quina aqui e vou desvirar essa peça para já passar uma costura pespontando. Ó, ficando assim, tá? E aqui a gente passa um pesponto iniciando daqui, sobe, vem pra cá e desce até aqui, tá? Essa parte ela pode ficar em aberto mesmo. As duas alças, certo? Pespontadas. Vamos de viés no bolsão, tá? Lembrando que já tem vídeo passo a passo aqui de como que você aplica o viés nas peças. Ele tá na descrição do vídeo. Passei o viés aqui na parte superior do bolsão e eu passei o viés também aqui no nosso zíper, tá? Na parte superior. E agora o que que a gente faz? Aqui a gente pega essa parte e posiciona aqui em cima, ó, assim. Deixa eu deixar saindo um pouquinho, assim. Tá? E aqui a gente passa uma costura fixando esse bolso aqui no zíper, aqui em cima, ó. Certo? Aqui você só toma muito cuidado para essa parte do zíper não sair aqui, ó, tá?
Então você deixa ela bem rente assim para ela ficar super escondidinha. Ficando assim, tá? E aqui a gente passa o nosso cursor, ó, aqui a gente abre um pouquinho, aí vira aqui, e a gente corta um pouquinho aqui, assim. Vem aqui com o nosso cursor e passa aqui um lado, e a hora que chegar aqui, você vai encaixar o outro lado. Ó, assim. E aqui eu deixo ele no meio do bolso. Chegou aqui, eu vou passar o viés nesse bolso. É um pouquinho difícil costurar no plástico cristal, gente. Ele desliza, tá? Mas é só ter paciência que vai dar certo. Ó, esse ficou assim. Aqui eu apliquei o meu viés, tá, na minha tela. E agora eu vou somente aplicar ele aqui em cima do meu zíper, tá? Só que não esquece que não pode ficar muito aqui, porque senão a gente vai conseguir visualizar. Então você coloca ele bem rente aqui e passa uma costura nele, fixando esses dois. Ficando assim. E eu insiro agora o meu cursor. Faço aquele mesmo processo que eu fiz lá no zíper daquele bolsão, tá? Então eu corto só um pedacinho aqui desses dentinhos. Pego o meu cursor. Eu insiro aqui. E aqui também. Ó. Assim, tá? Faço a mesma coisa na outra lateral. E venho agora somente com o meu viés. Aqui eu acerto o meu zíper, tá? Pra ficar do mesmo tamanho aqui da minha tela vôlei. Assim. Esse aqui também tá um pouquinho maior. E aqui eu passo o viés iniciando aqui, subo, passo aqui em volta do zíper, desço e eu não passo aqui embaixo, tá? Finalizei aqui a aplicação do viés. Apliquei ele em toda a peça e não apliquei aqui na parte inferior. Só vou fazer isso agora do outro lado e a gente já finaliza essa peça. Agora a gente vai fixar todas essas partes aqui na nossa base. Os dois bolsos, né, que seriam no caso de tela vôlei. Essas duas tirinhas, as alças, esse bolso também. E fizemos esse mega bolsão. O que você vai fazer, gente? Não tem medida exata, tá? Eu faço a olho, mas você pode fazer aí no caso da forma que você achar que é mais fácil. Então a gente vai iniciar posicionando aqui as partes. Então vamos lá, a gente começa posicionando aqui o nosso bolsão, aproximadamente. Aqui a gente vai posicionar o bolso vôlei. Eu vou fazer ele mais perto aqui da parte superior e prendo ele aqui. Você vai fazendo a distribuição das peças aqui na nossa base. Não precisa seguir exatamente o meu padrão. Você pode fazer aí no caso, se você achar que esse bolso fica melhor aqui, fica melhor embaixo, trocar, fiquem à vontade. Eu só acho que assim ele fica bem mais divididinho. Aqui esse bolso ele vai aqui levemente voando mesmo. As duas tiras vão aqui na parte central. E aqui as alças que vão somente lá na parte do forro, então eu vou deixar elas aqui por enquanto. A base, ela vai ser mais ou menos essa, tá? Então vamos iniciar fixando o bolsão. Você fala assim, Nath, eu quero que ele fique bem centralizado. Então a gente faz ele bem centralizado. A gente pega a régua e a gente mede exatamente aqui, ó, aqui tá vendo, da nossa costura até aqui em cima. Daqui da nossa costura até aqui em cima vai dar 18 centímetros. A gente mede do outro lado para ficar na mesma altura. Fixo bem para isso aqui não soltar. Aqui a gente leva lá na máquina e passa uma costura exatamente em cima da nossa costura anterior, ó. Essa daqui é a nossa costura anterior, certo? Que seria no caso aí a nossa marca da base.
Então, você passa exatamente aqui em cima. Passa. Aqui no zíper, você pega e passa aqui, ó. Bem na pontinha do seu viés, tá? Você passa até o final. Aí, você passa até aqui. Aqui, você desce seguindo a sua marcação. E aqui no final, faz a mesma coisa. Você passa a costura aqui na sua marcação, tá? Então, você passa na peça inteira, fixando o bolso. Ó, aqui eu já fixei, tá? O bolsão. E vamos agora para a tela vôlei, tá? Então, a gente vem posicionando exatamente onde vai ficar cada peça. Aqui, ó, eu vou tentar deixar a mesma distância, deixa eu puxar aqui. A mesma distância daqui, eu vou deixar aqui. Ó, aqui tá dando 3,5 centímetros. E aqui até a nossa costura tá dando 3,5 centímetros também, tá? Aí você ajusta certinho e prende. E aqui você tenta deixar eles da mesma altura. Ó, aqui eu fixei, tá? Tá tudo preso, porque eu vou levar essa peça lá na máquina. Então, a gente passa a costura como? Ó, aqui você passa uma costura aqui bem na bordinha do seu viés. Você passa aqui nessa parte superior também. E aqui você desce. Certo? Fixou essa, aí você vem pra essa. Sobe. Passa lá também e desce. Aí ele vai ficar fixo aqui também na nossa base. E aqui, você passa uma costura exatamente aqui, assim, ó. Em cima da nossa marcação anterior, certo? Você segue aqui a nossa marcação, a nossa costura. E você fecha ele aqui. Então, eu vou iniciar fazendo toda a parte do pesponto primeiro, e aí sim, depois eu fixo essa parte aqui da base. Ó, então a gente já fixou o bolsão e fixamos os bolsos laterais. Agora a gente vai fixar esse bolsinho. Esse bolsinho, ele vai aqui. Se você quiser, pode colocar ele aqui, mas eu acho que ele fica mais funcional aqui assim. Então, eu vou seguir nessa altura aqui. E aqui, deixa eu medir pra vocês com quanto que eu vou colocar. Aqui vai ficar com 3,5 aproximadamente. Na verdade, um pouco menos, que aqui acabou descendo. Então, daqui até o finalzinho ali da nossa costura, são 3 centímetros. Aqui, deixa eu prender, assim. Eu vou passar uma costura na peça, iniciando daqui, eu desço pespontando bem aqui na pontinha do meu viés, venho pra cá e subo e finalizo aqui, tá? Não esquece que essa parte tem que ficar aberta. Ó, aqui já fixei, tá, o nosso bolso. E agora vamos fixar essas duas tirinhas de viés. Gente, a tirinha de viés é pra colocar o lacinho de bico de pato. Só que eu fiz aqui o teste fazendo umas costuras aqui no meio e não ficaram muito boas. Então, eu sugiro que você pegue ele e cole. Então, o que você vai fazer? Você vai fixar ele lá na máquina assim, somente essas pontas. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Ó, somente essas pontinhas, tá? Então, você fixa aqui e lá embaixo a mesma coisa, fixa e fixa, certo? Aí, essa parte do meio a gente vai fazer ela usando cola. Eu vou iniciar usando a cola aqui primeiro, tá? E posteriormente eu passo essa peça lá na máquina. Vamos agora medir esse espaço pra ficar certinho aí pra vocês. Daqui até aqui são 16 centímetros, tá? Esse espaço vai ter 4 centímetros, aí você pula 1 centímetro do seu viés. Aí, esse espaço vão ter 6 centímetros, tá? Aí, você pula mais 1 centímetro do viés e esse espaço volta a ter 4 centímetros, certo? Então, a gente vai usar essas medidas. Deixa eu segurar aqui a minha tira com um alfinete. Você tem que se certificar que tá da mesma altura aqui, tá? Agora, a gente tem que subir reto. Eu geralmente faço a olho, tá? Mas se você quiser, você também pode medir. E é só você esticar que ele já fica retinho, tá? O que a gente faz agora? A gente põe um pingo de cola em cada pontinha e espera secar pra gente poder pôr aqui a cola do meio. E aí, posteriormente, a gente leva lá na máquina. Eu venho aqui, ponho cola. E aqui.
Só esperar secar um pouquinho. Chegamos nessa parte, a gente mede essa tira, tá? Que deu 30 centímetros. E acho o meio dela que vai dar 15. Então, 15 é exatamente aqui. Meço a outra lateral também. E sigo bem aqui. Aqui a gente vai pôr um pingo de cola aqui embaixo, tá? Que é pra fixar esse meio. Deixa eu puxar aqui. Um pingo de cola. E a gente fixa aqui. Mesmo a gente vai fazer aqui. Puxei. Já sei que a medida é aqui. Aqui. E vou deixar secar novamente. E aqui é simples. Você pega aqui. Ó, aqui daqui pra cá deu 15. Certo? O que eu vou fazer? Vou dividir por 3. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5, certo? Eu vou fazer um pingo aqui e vou fazer um pingo aqui. Aqui deu 15 dividido por 3, dá 5. 5 centímetros vai ter um pingo. E aqui com 10 centímetros vai ter um pingo. Faço a mesma coisa lá pra cima. Tenho 15, 5 centímetros vai ter um pingo. E aqui mais 5 vai ter um pingo. Então, aqui vai caber 1, 2, 3, 4, 5, 6 laços, tá? E faço a mesma coisa nessa lateral. Ó, eu venho exatamente onde eu fiz a marcação dos alfinetes. Eu puxo um pouquinho. Levanto. Passo um pingo de cola. Puxo um pouco o alfinete. Levanto. Passo cola. E eu pego e faço isso até o final, tá? Em todos os alfinetes. E ele fica assim. Aqui a minha cola ainda tá secando, mas ele fica bem preso, tá? Porque essa cola, eu usei cola Pega Mil. Gente, ela é maravilhosa. Fixei tudo aqui. Ali na máquina eu passo agora uma costura aqui em cima, uma aqui em cima, uma aqui e uma aqui, tá? Só pra fixar bem. E esses aqui você pode dar um pequeno pontinho à mão, só pra ter certeza que não vai soltar. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai utilizar o forro. Ó, fiz toda a peça, fixei tudo. E agora eu pego a nossa peça e viro aqui na parte da manta. Aqui nessa parte eu pego o nosso forro, tá? Com a estampa voltada para a parte superior. E eu posiciono bem em cima aqui da minha peça, ó. Passo ferro para fixar esse tecido aqui nessa manta, tá? No termocolante. Ó, aqui eu já fixei, tá? Eu levei lá no ferro e fixei aqui o forro na manta. E eu vou colocar só uns pequenos grampos para poder segurar bem esse forro e ele não andar. Que a gente vai passar lá na máquina fixando o forro na nossa peça base principal. Ó, assim, certo? A gente vira aqui na nossa base e aqui a gente passa mais uma vez a nossa costura em cima da nossa outra costura principal. Aqui a gente passa agora uma costura em toda a peça só para fixar esse forro na nossa base principal, tá? Ó, gente, eu passei aqui, tá vendo a costura toda na peça, fixando esse forro aqui na minha manta. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as nossas alcinhas, assim as duas, e vai fixá-las aqui no forro. Aqui você mede do final da nossa costura até o final dessa outra costura, tá? Que deu 38 centímetros. Aí eu acho o meio, tá? Que dá 19. Aí eu pego do meio para cá e marco 10 centímetros, e aqui do meio para cá e marco mais 10 centímetros, certo? A partir do momento que eu fiz a marcação, aqui você vai achar o meio da sua peça. Faço a mesma coisa com a minha outra alcinha. E aqui eu ponho essa peça bem no meio da minha marcação, tá vendo? Dos 10 centímetros, eu ponho aqui. Subo um pouquinho, tá? Que é pra passar aqui da minha costura, mais ou menos, acho que 1 centímetro dá. Porque aqui, a hora que for virar, ele vai dar certinho lá no nosso cabide, tá? Então, passa aqui 1 centímetro. E você segura aqui com o nosso clips. E aqui eu faço a mesma coisa. Pego aqui esse risco e pego a nossa... Cadê o nosso risco da metade aqui da alça? Subo um pouquinho, passando aí mais ou menos 1 centímetro. E fixo no grampo. Aqui as alças, gente, essa altura ela tem que ficar igual. Aí aqui na alça você leva lá na máquina e segue a nossa costura, passa uma costura aqui em cima da alça, tá? Pra poder fixá-la e faz a mesma coisa aqui nessa outra alça.
fica assim, certo? E aqui a gente já tá na parte final, tá? Que vai ser feita a aplicação do viés. Então, o que a gente faz primeiro? Primeiro a gente vai limpar o nosso trabalho, tá? Então, aqui, ó, bem pertinho da nossa costura, a gente inicia o corte. Ó, você corta bem rente a sua costura. E aqui eu faço em toda a peça, tá? O zíper é mais durinho. Ó, aqui eu já fiz, tá? Toda a parte do refilamento do nosso trabalho, tá? Eu já fiz o excesso todo. E agora a gente vai para a aplicação do viés. Gente, mais uma vez, lembrando que aqui no canal já tem um vídeo que eu explico passo a passo, com todos os detalhes, como que você faz a aplicação do viés, tá? E esse vídeo eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição. É só para essa aula não ficar muito longa, mas é só você ver lá que tem tudo explicadinho. E vamos agora aplicar esse viés. Se vocês fizerem esse viés da forma que eu ensinei lá na videoaula, tá? Que você pega ele e faz a aplicação pelo lado direito, e aí você vai e vira ele para o avesso, certo? Só que a hora que você vira ele, você pega ele e prende aqui, você volta e faz a sua costura pelo lado direito novamente, tá? Não faz a sua costura pelo lado do forro. E aqui você não esquece da técnica, tá? Que você põe em cima da costura e passa um pouquinho pra baixo. Deixa eu virar aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem. Você pega aqui o seu viés, você põe em cima da sua costura anterior, só que você passa dele um pouquinho e põe grampo. E, gente, pode encher essa peça de grampo, tá? Se quiser, eu falo pra vocês onde eu fiz a compra dos meus, que foi pela internet, tá? Eu vou deixar fixado lá nos destaques do Instagram da Só Para Pets. Ó, gente, a peça foi toda clipada, tá? Pelo lado avesso. E agora, eu viro o lado direito e eu inicio a fixação do meu viés, tá? Eu passo toda a minha costura nele, fixando, e a parte de trás não vai escapar, tá? Ó, gente, aqui eu já passei o viés na peça inteira, tá? Se vocês usarem a técnica que eu explico lá na aula, que você aplica o viés pelo lado direito, aí você vira o viés pelo forro, enche ele de clips e vira novamente pelo lado direito para fazer a sua costura rebatendo, ela fica bem assim na pontinha, ó. Fica muito mais bonito. E o forro, ela fica um pouquinho mais distante, só que assim não tem risco da sua costura escapar. E aqui a gente chegou, tá? E vai fazer a aplicação dos botões Ritas, tá? Eu tô usando, gente, o botão da matriz número 12. Então, a gente vai aplicar ele aqui, um em cada lateral, porque ele vai ficar fixado aqui no nosso cabide. Então, a gente mede certinho pra ficar os dois da mesma altura, ó, bem do finalzinho do nosso viés, tá? Então, você marca daqui pra cá 2 centímetros, lembrando de ser bem no meio da nossa alça, tá? Então, vamos marcar, ficando assim, um pontinho aqui e um pontinho aqui, certo? Aqui eu marco mais ou menos o meio da minha alça também, tá? Pra poder fazer o furo, que ele vai ficar aqui em cima. Então, eu venho aqui, eu vou marcar aqui a olho, tá? Mas você faz da forma que você preferir. Se você quiser, você mede a alça inteira, tá? E aí você acha o meio dela e marca aqui certinho com a distância aqui pra sua base de mais ou menos 7 milímetros, tá? Vou fazer aqui a olho, ó, assim. Faço a mesma coisa na outra lateral, ó, ficando os dois assim. E venho fazendo o furo, tá? Venho aqui, seguro o forro lá atrás, seguro a peça inteira e furo. Faço a mesma coisa aqui. Ó, ficou aqui, tá vendo os dois furinhos? Vou fazer o furo aqui. Pronto. E vou fazer as aplicações, tá? Então, aqui a alça você vai aplicar pelo lado de fora, assim, tá? Porque ela vira assim, ó. Vou colocar aqui. Já vou prender esse. Aproveitar que eu tô com essa matriz e eu já vou prender o outro. Ficou os dois. E aqui eu só vou agora alterar a nossa matriz. E ponho o meu botão aqui pelo avesso, tá? Pra ele ficar assim. Fixei ele aqui, passo o mesmo na outra lateral. E aqui agora você só põe aqui no seu cabide, prende ele.
Aqui, se você não quiser que essa peça fique solta aqui, tá vendo, do cabide correndo, você pode passar aqui um pouco de cola quente para fazer um certo relevo e ele ficar sem se movimentar. Ó, a gente vai abrir e vai passar aqui mais ou menos um fiozinho de cola, tá? Mais ou menos um zigue-zague de cola. Ó, assim. Faço o mesmo do outro lado. Não sei se vai dar pra ver bem aí, mas fica assim. E aqui você espera secar. Olha, aqui já tá sequinho. E a gente já pode colocar na nossa peça. Ó, isso aqui, ele dá uma certa firmeza, tá vendo? Na nossa peça, e ela não fica mais solta correndo de um lado pro outro. Só que essa parte, ela é uma parte opcional, tá? Você faz se você achar melhor. E o cabide, você pode usar aí, gente, o cabide da sua preferência. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like pra gente. Deixa aqui também um comentário falando se você gostou, se você fez, o que você achou. Se não for inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações pro YouTube sempre te avisar quando a gente postar um vídeo novo. Essa peça não vai ter modelagem, porque ela é somente medidas. Então todas as medidas serão disponibilizadas de forma gratuita no decorrer do vídeo. E eu sei que muita gente vai pedir também, então todas as medidas estão aqui embaixo na descrição também. Um super beijo e até o próximo vídeo!